Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre EPA, a sigla EPA, e também sobre o DHA. Talvez você já tenha lido essa expressão, visto, até mesmo em suplemento. E às vezes, né, assim, tal, mas o que é isso, né? Quero saber mais sobre isso. Então eu vim falar sobre isso. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, se inscreve no canal. Eu sou nutricionista. Bom, a primeira vez que eu ouvi, né, esses termos, né, EPA e DHA, assim, com... Gente, desculpa aqui, tá? Mas eu tô também com esses elásticos aqui, mas enfim, foca no, no conteúdo. A primeira vez que eu ouvi falar desses termos, assim, que eu me lembro, né, foi justamente no primeiro semestre ali do meu curso, né, de nutrição na universidade. A professora explicando, né, inclusive, né, ela brincando assim, né, nossa, gente, o que é esse EPA e DHA, né? Vou explicar pra vocês, porque, né, vocês vão pensar assim que o EPA é o quê? EPA, EPA! Não, na verdade são abreviações, né? O EPA se refere-se ao ácido eicosapentaenoico e o DHA, o ácido docosahexaenoico. Então, são abreviações, né? Siglas EPA e DHA. Mas do que se tratam? Se trata de ácidos graxos insaturados. No caso, é que eu tô ouvindo alguém gritando aqui. Mas assim, tá. Se tratam de, em outro prédio, se tratam de ácidos graxos insaturados, tá? Então assim, mas o que é isso, né? Bom, entenda como nutriente, portanto, né? É um nutriente. São ácidos graxos insaturados. Gordura, né? No caso, lipídio, né? Ok. E aí é que entra, né? Quando a gente ouve, né, sobre EPA e DHA, a gente ouve sobre a relação deles relacionados com o ômega 3, né? Então, nossa, mas o que é, né? EPA, DHA, eles são o ômega 3, né? Enfim, eles são ácidos graxos da série ômega 3. Uma forma de entender é como se fosse isso, assim, o ômega 3, ele tem os seus benefícios. Então a gente fala assim, de modo geral, o ômega 3 ele pode ser bom para isso, ele pode ser bom para aquilo. De um modo geral, aí citamos, né, o ômega 3 dessa forma mais geral. E aí, quando a gente fala de EPA e DHA, é como se fosse subtipos do ômega 3, né? Subtipos, eu poderia explicar dessa forma, né? Subtipos do ômega 3. Por quê? Porque aí entra diferençazinhas que podem ter, né? O EPA e o DHA. Ou seja, são substâncias diferentes, né? Quimicamente falando, a estrutura. Mas ao mesmo tempo, ambas têm os seus benefícios, mas ao mesmo tempo podem ter efeitos diferentes. Então, por isso que se faz a diferença, né? Um é o EPA, o outro o DHA, cada um na sua, mas ambos fazendo parte desse tal ômega 3 que a gente ouve falar. Mas como eu adiantei, né? Ambos são benéficos, tá? Então assim, Henrique, mas qual que é o bom então? Qual que é o que traz benefício para o ômega 3, né? Se tão conhecido. Na verdade, os dois, né? Tanto o EPA quanto o DHA. A questão é que... Então, primeiramente isso, ambos. Mas em termos de atividade anti-inflamatória, né? Que o ômega 3 é muito bem conhecido por esse efeito, o DHA ele tem um efeito mais específico para gerar isso, de fato, um efeito anti-inflamatório. Para alguns casos, assim, de potencializar, às vezes, um efeito melhor para a questão da saúde cerebral, de repente, o DHA ele também é mais específico, tá? Então aí é que entra, por exemplo, quando a gente fala em suplementação, ver a dosagem, a concentração. Por exemplo, você tem lá o suplemento de ômega 3, ele vai dizer lá, né? Em cada cápsula tem tanto de EPA, em cada cápsula tem tanto de DHA. De uma marca para outra, essa concentração pode mudar, né? Não é uma quantidade padrão. Às vezes, em uma outra marca, em uma única cápsula, vai ter uma outra quantidade de EPA, uma outra quantidade de DHA. Que é justamente isso que o profissional, o nutricionista vai entender, né? Para qual caso cada opção ficaria viável, né? Tudo bem que existe a possibilidade também de fazer um produto manipulado, né? Mas se for um produto pronto, delimitar bem as opções de acordo com a necessidade daquele caso. Tanto que alguns produtos já prontos, né? Eles têm uma concentração de DHA maior
justamente por isso, porque às vezes a pessoa precisa de uma ênfase maior no consumo do DHA. Então, basicamente, eu queria só esclarecer isso, né? O que que é um EPA, o que que é DHA, o que que eles são, o que que eles têm a ver com ômega 3. É isso. Espero que tenha dado para entender, né? Bom, comente, compartilhe o vídeo. Obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.